Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 25 de novembro de 2023. Então, se hoje é dia 25, o próximo sábado já não é mais novembro, né? Já será dezembro. E aí estaremos finalizando o último mês, né? Estaremos no último mês finalizando o ano. É interessante como o tempo voa. Muito foi já dito esses tempos que o tempo estava acelerado e agora se nota cada vez mais. Eu acho, não sei se tem alguém que não percebe, mas eu sei que vocês que estão ouvindo esse áudio percebem a aceleração do tempo. É o tempo final, né? Como sempre se diz, a linha de chegada de qualquer competição, de qualquer maratona, de qualquer prova, todos dão o máximo, a velocidade aumenta. Então hoje é mais um sábado, vamos aqui trazer mais um áudio e eu vou já de cara, como se diz, né, dar o título, porque tem pessoas que ficam um pouco chateadas porque o título fica mais para frente, né? Então vamos colocar mais no começo. O título do tema de hoje: algumas dúvidas sobre a atual encarnação. Bom, eu diria que dúvidas não são algumas, são muitas, né? Vamos colocar algumas, pelo menos as mais importantes. Quando eu escrevo um texto, quando eu faço um áudio, muitos comentários trazem dúvidas. Claro que os textos e os áudios têm esclarecido muitas coisas, mas as dúvidas sempre aparecem e eu não tenho como responder com mais um texto, com mais um áudio, cada dúvida, né? Porque é impossível. Então a gente dá uma resposta bem curtinha, bem simplificada, né? Para ser rápido. Mas aqui hoje eu vou fazer então um áudio tirando algumas dúvidas, porque se esta aqui é a última encarnação, né? Claro que eu não vou tirar todas as dúvidas sobre a última encarnação, porque isso não tem como, né? Nem que eu escrevesse aqui 1000 livros, cada um com 1000 páginas, não daria nem para o começo, como se diz. Mas eu coloco aqui algumas que me surgiram ali durante os últimos tempos, aí, os últimos áudios, os últimos textos. Uma que tem agora neste texto de quarta-feira, né, eu tirei ali basicamente em cima de um comentário. Por que as pessoas fazem planos para vir aqui e ser ruins, ser maus? Bom, para começar, é preciso, de uma vez por todas, que as pessoas entendam que nenhuma alma faz um plano para vir aqui nesta encarnação atual, que é a última encarnação na dualidade da Terra, para ser mal. Seria assinar a sentença do exílio. Já foi dito aqui tantas vezes que em alguns tempos de vidas passadas a alma escolhia fazer o papel de bandido ou de mocinho em cada circunstância, porque é o aprendizado na dualidade da Terra. E quando ela vinha experienciar o lado do bandido, como se diz, e não do mocinho, numa determinada situação, ela apenas exercia um personagem para sentir como se fosse real e levar a experiência. Isso nem karma gerou, porque ninguém pode ser punido por aprender uma lição numa escola. Então, aqui é uma escola de almas. É preciso ter essa consciência que faz parte do plano divino esse aprendizado.
O grande problema, e aí que está o grande problema que gera karma, que gera dor, que gera sofrimento, arrependimento e traumas depois, é quando a alma que encarna e ela já tem o conhecimento, já tem a consciência que aquilo lá não é correto. E ela faz de novo um gesto, um ato, uma situação, uma ação, que é do bandido de novo, né? Vamos falar assim, dizer o mal, né? Enfim. Porque veja bem, a pessoa que não tem problemas psicológicos reais, porque tem uns também que se escondem por trás de certas situações, é um doente, é não sei o quê. Na verdade é um aproveitador, né? Ele se faz de doente para cometer todas as atrocidades. Isso tem, e muito ainda. Esse é o bandido em grau 2. Todas as pessoas em sã consciência sabem tudo o que vai fazer a cada dia, a cada hora, a cada minuto, se é correto, se não é correto, se é lícito, se não é lícito, se é ético, se não é ético, se é moral, se não é moral. Mas convém, porque isso vai abastecer o ego, vai rechear a carteira, vai trazer dividendos, vai trazer promoções, vai trazer status. Aí é o sangue reptiliano, o DNA reptiliano em ação, né? Alimentar o ego, esquecendo da ética e da moral, e depois aí sim vem o karma. Mas a alma não faz nenhum projeto encarnatório para vir fazer algo que vai gerar prejuízo para ela própria. Isso não existe. Não existe em hipótese alguma, porque seria como aquele jogador de futebol ir lá e chutar contra o seu próprio goleiro e fazer gol contra, de propósito. Não tem cabimento uma coisa dessas. É preciso entender, porque tudo é lógica. A espiritualidade é a lógica das lógicas. É tão perfeita que não tem nem como a gente não compreender. Porque isso, porque aquilo. Isso é coisa da mente. Arquitetura da nossa mente egóica, que tem os interesses. Então, trabalhando hoje em cima deste tema, vou trabalhar só em cima deste tema. Ninguém faz um plano encarnatório para ser mal nesta última encarnação na dualidade da Terra. Isso é determinante. Seria a mesma coisa que dizer, eu vou lá na escola, mas eu vou lá e assino um documento que eu não vou passar, eu vou reprovar. Então vai na escola fazer o quê? Fica em casa. Por que a pessoa iria reencarnar se ela vem com o propósito de cometer certas ações que remeterão ela ao exílio, não à ascensão da alma? Então já vai, espera lá, né, o Uberzinho que leva lá para o planeta de provas e expiações, e economize tempo e economize sofrimento, porque a alma, para reencarnar, ela precisa passar por um processo de adensamento. É muito pior isso do que a morte depois do corpo, né, quando a alma desencarna. O desencarne não dói nada. Agora, reencarnar dói. Então, isso é ponto, né? O que a pessoa vem fazer aqui, a pessoa porque está encarnada, é uma pessoa, um ser humano. Mas a alma que está encarnada, né? O que essa alma vem fazer aqui, nesta última encarnação na dualidade? Ela vem para vencer as suas últimas provas, para ser habilitada à ascensão para a nova terra, um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Então, quando ela vem aqui e ela comete algo que de fato não é uma coisa boa, tipo roubar, matar, trair, enganar as pessoas. E como no tema que foi colocado na quarta-feira sobre o narcisismo,
Aquela pessoa que é narcisista, que é controladora, ela não colocou isso no papel como vou lá e vou fazer isso. Não, ela colocou no papel exatamente o contrário. Eu ainda preciso passar por essa prova que eu reprovei em outras vidas. Então eu vou enfrentar a prova. Vai aparecer a oportunidade, eu vou ter a tendência para ser novamente aquilo que eu fracassei numa vida passada. E vou ser forte, eu vou fazer tudo, vou fazer todos os esforços para que eu possa vencer essa prova. Isso é a verdade. Ninguém coloca lá, eu vou lá e vou ser mal, vou fazer isso, vou ser um controlador, um narcisista, etc e tal, vou ser um ladrão, vou ser um assassino, vou ser um traidor. Não, não. É preciso compreender que a alma não faz isso. Nem é permitido, até porque seria um despautério, né? A alma faz um plano reencarnatório e coloca as suas provas, as suas lições e as suas expiações. Nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos compreender que o que é prova? A prova é superar a falha, não superada em outras vidas anteriores. A dificuldade que a pessoa encontra é o caminho mais curto para vencer todas as provas e fazer os aprendizados e as lições. Então, a pessoa tem dificuldade. Bom, dificuldade não é resgate e também não é prova. A dificuldade é um caminho escolhido que encurta o trajeto. A alma precisa aprender uma lição, precisa passar numa prova, precisa expiar uma ação do passado. Então a dificuldade é o caminho mais curto. Ele é mais difícil. O caminho mais longo é mais tranquilo, mas demora. E agora a alma tem pressa. Todas as almas encarnadas, mesmo que não saibam exatamente o que estão fazendo aqui, mas elas estão apressadas. Porque elas sentem que algo está para vir muito em breve. E elas precisam andar depressa. Senão o tempo vai passar e não vai dar tempo de fazer o que foi planejado. E é preciso encerrar esse ciclo. Já o sofrimento não é nenhuma prova, nenhuma lição. O sofrimento nesta encarnação atual é um pagamento, chama-se resgate, dentro da lei de ação e reação, da causa e efeito. Algo ainda pendente. Causamos dores, causamos de sofrimento, causamos danos, machucamos alguém, algo, ofendemos a natureza, os reinos, enfim, ficamos na dívida numa vida passada. E o sofrimento é uma escolha da alma para esta encarnação se garantir. Pagar de uma vez é a moeda mais cara, mais valiosa, mas é também a mais dolorosa, porque dói. Mas é também uma garantia. Paga-se a conta, né? Porque com dívidas kármicas, com dívidas de alma, não se faz a ascensão. Claro que algumas coisinhas mínimas ali ainda tem, né, outras moedas, mas quando a dívida é graúda, aí tem que se usar uma moeda de muito valor. E aí a dor, o sofrimento, a doença, tudo isso são moedas valiosíssimas nessas horas. Então o sofrimento é sempre um resgate. Sofrimento. Não vamos colocar aqui sintomas, dificuldades, como já falei ali, que a dificuldade
é apenas a escolha de um caminho mais curto para apressar, né? O sofrimento é sempre um resgate. Vamos dar outros exemplos de provas. A riqueza e a pobreza. Por que tem ricos e por que tem pobres? Se a Terra é um planeta feminino, a consciência é Gaia, é mãe, e por que seus filhos passam por essas situações? Então a riqueza e a pobreza são provas. É uma prova num lado e no outro da moeda, são polaridades. A riqueza é uma experiência já vivida anteriormente, tanto na riqueza quanto na pobreza. E a pobreza é a mesma coisa. É uma experiência vivida anteriormente, tanto na riqueza quanto na pobreza. Elas são muito parecidas no seu aspecto. Por que ela aparece hoje? Vamos aqui dar alguns exemplos para que todos possam compreender. Se numa vida passada você foi rico e abusou do dinheiro, usou o dinheiro para o mal, para se aproveitar, para fazer ações que não são dignas, não são éticas, não são morais, ou foi muito egoísta, podia ter colaborado com mais coisas boas e ao mesmo não fez nada, pelo contrário, mesmo vendo outras pessoas sofrendo, precisando, você deu de ombros, não colaborou com nada. Aí numa outra vida você veio e pagou o resgate, veio pobre, miserável. Aí você não aceitou, se rebelou, se revoltou, porque os outros têm, eu não tenho, porque eu sou excluído, porque eu sou um pária da sociedade, porque isso, porque aquilo, e porque sempre tem, né? A gente sabe. Não vamos aqui dizer tudo o que a gente sabe, porque não é necessário. Mas há sempre uma não aceitação. Então agora ele tem mais uma chance. Bom, agora a alma escolheu. Eu já sei o que é ser rico, já sei o que é ser pobre. Falei, não fiz bem quando eu fui rico, não fiz bem quando eu fui pobre porque não aceitei. Então agora eu vou lá ser rico de novo e vou realmente fazer o bem. Colaborar, cooperar, porque agora nós entramos numa faixa nova da Terra, uma linha de tempo nova, um mundo de regeneração, mais de provas e expiações. Então nós vemos hoje quantas pessoas têm posses, têm condições e já estão ajudando, cooperando, colaborando, porque elas estão fazendo o seu papel. Pediram para ter recursos, além da necessidade, estão ajudando outras pessoas, outras situações, condições, enfim, né? A gente vê tanto isso já, cada vez mais. E, no entanto, também vê aquele que abusa. Mais uma vez ele vai falhar, abusando dos recursos que tem de sobra, não cooperando com nada, pelo contrário, só atendendo os seus instintos egóicos, seus desejos, nem sempre sadios, e também, às vezes, até fazendo mal, abusando de pessoas e se aproveitando porque o dinheiro é poder. Infelizmente, vai falhar de novo. E aquele que veio nesta vida pobre está na mesma situação. Ele podia ter escolhido vir rico, escolheu vir pobre. Não aceitou nenhuma coisa nem outra na vida passada, não fez uma coisa nem outra certa, e agora ele escolheu vir aqui e passar por uma situação. Porque ele não podia vir numa vida rico e pobre ao mesmo tempo, né? Então ele escolhe uma opção, uma polaridade. Então a mesma coisa que aquele que escolheu vir nesta vida e ser abastado, ele escolheu vir na dificuldade, para poder aceitar e fazer um esforço e sair, porque todos podem mudar a sua vida, a não ser que ela esteja realmente impossibilitada por uma situação como se é aleijada, se é doente, se é incapaz. Mas se tem capacidade física e mental, ela pode mudar a sua vida, sim. Não adianta ficar lastimando, ficar se rebelando,
porque existem as possibilidades que ela mesma traçou, basta ir atrás. Mas ela desiste, então ela falha novamente. Ela falha, ou ela se rebela, falha também. Ou ela se revolta, ataca, vai roubar porque trabalhar é muito duro e ganha pouco. Aí vai falhar de novo, infelizmente. Então nós temos que olhar essas situações com um olhar mais alargado. Ver o drama e não fazer parte do drama. Porque tudo é aprendizado, mesmo que a gente já tenha tanto conhecimento, tanto aprendizado, ainda tem algumas liçõezinhas. Senão a gente não estaria encarnado, né? Tem lições, tem missões, tem, enfim, tanta coisa para fazer nesta vida atual que eu diria que o leque ele é bem largo. Então, tanto a riqueza quanto a pobreza são provas ainda não vencidas. Precisa validar definitivamente na condição que está, sempre praticando o bem, fazendo o seu melhor. Se está na pobreza, vai atrás, tu tem condições, você pode. Ninguém vem com uma missão impossível de encarnar, isso não existe. Tem, sim, possibilidades. Tem a dificuldade? Tem, mas tem as possibilidades. E se tem muito recurso, saiba usar os recursos para beneficiar, cooperar o máximo possível. Por quê? Até porque quando você morrer ou desencarnar, né, que é o correto, não vai levar nem o talão de cheque dentro do caixão, né, que dirá o cartão de crédito e o que dirá de mala de dinheiro, né? Então, seja razoável, seja coerente, seja pelo menos racional. Aí tem também os resgates coletivos. Quantas coisas estão acontecendo, né? Quanto já foi falado também aqui, escrito também, texto sobre as provas coletivas, os karmas coletivos, os resgates coletivos. É uma encarnação só que ainda falta para terminar, que é essa. Então não tem mais tanto tempo. Então nesta encarnação vai acontecer de tudo. Tudo o que tem que acontecer para essas 7, 8 bilhões de almas que estão encarnadas na Terra atualmente. Precisa acontecer as coisas. Então vai acontecer problemas climáticos, vai acontecer tragédias, desastres, vai acontecer tanta coisa, né, que a gente sabe. Mesmo aquelas situações tipo aqueles conflitos, né, que tem aqui e ali, já teve na Síria, já teve na Jordânia, já teve lá na Turquia, já teve no Iraque, já teve no Afeganistão, já teve em outros países também, né, e ultimamente lá na Ásia, lá, né, temos 2 agora, né, que estão lá. Vão finalizar, mas ainda estão ativos, né, que a gente sabe. Eu não vou aqui ficar falando, porque todo mundo sabe. Mas quantas pessoas pagando um karma coletivo numa situação e sempre dizem assim, somos inocentes. Sim, nesta atual encarnação, ainda bem que são inocentes, senão estariam perdidos, né? Eles pagam a conta devedora desta forma. É a forma mais rápida. Não há acaso, não há imprevisto, não há sorte, não há azar no nosso destino. Existe sempre um projeto de alma individual e também alguns coletivos. Então, os resgates coletivos são almas que tinham que passar por aquilo e elas escolhem encarnar numa determinada região do planeta, num determinado país, numa determinada cidade. Acontece, como agora, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a cidade é Gramado, uma cidade linda, maravilhosa, né? Talvez uma das cidades mais bonitas do Brasil e do planeta. Pessoas que gostariam de morar lá. Quem que não gostaria de morar em Gramado? É o sonho de consumo de cada um, né? De todos. Agora tem lá 4 ou 5 bairros
condenados porque as pessoas não podem mais voltar para casa, porque a terra está rachando, porque está perigando desmoronar aqueles muros, tudo. E está acontecendo, sim. Acontecendo coisas incríveis. Eu vi ali as imagens ali também perto, na região ali de Gramado, só que não em Gramado. Um deslizamento numa montanha que é puro mato. 1 quilômetro. Levou todo o mato e a terra. Né? Coisa de não acreditar. Mas acontece. Por quê? Porque as coisas precisam acontecer dentro daquilo que está programado. Então aquelas almas que passam numa tragédia coletiva, elas sabem do futuro antes de encarnar o que vai acontecer. E elas escolhem o lugar que elas devem estar, o tempo que elas devem estar lá. E todas que precisam passar, passam. E aquelas que não precisam passar, não estão lá, ou não foram para lá, ou sei lá. Né? Tem algumas que não estão lá, mas estão passeando lá e acontece. Não é acaso, é plano de alma. Projeto encarnatório de cada alma. Aí entra também as dificuldades nos relacionamentos, que daí falamos bastante no texto de quarta-feira. Quanto relacionamento tumultuado ultimamente. Ali tem, como eu sempre coloco, nos textos, nos áudios, as famílias, porque vamos falar assim, relacionamento é família, seja lá marido e mulher, seja pais e filhos, seja irmão, seja todos, o grupo. As famílias são laboratórios de alma. Não tem como não trabalhar. Porque se tu tem uma encrenca com um vizinho, com uma pessoa de rua ali que você encontrou e se desentendeu, mesmo num emprego, você pode nunca mais ver aquela pessoa, então saiu de perto, acabou. É uma coisa fortuita, mas família não tem. Você pode ir onde você quiser, teu pai é sempre teu pai, tua mãe vai ser sempre tua mãe, teu filho vai ser sempre teu filho, teu irmão sempre teu irmão. E marido e mulher pode ser esse. Mas tem ligação, porque tem laço, porque tem isso, tem aquilo, tem interesses, e sempre vai ter uma encrenquinha para resolver. E ali entra também a questão dos controladores, dos narcisistas, dos ciumentos, dos avarentos, enfim, dos exploradores, e tem de todo tipo. Porque a dificuldade no relacionamento tem duas coisas. Ou três, vamos botar três, porque sempre tem quase as três, né? Ou é uma prova, ou é uma expiação, um resgate, ou então é uma lição. Aquele que está sofrendo, ou ele tem resgate, ou ele tem uma lição ainda a ser aprendida, uma aceitação ali de alguma coisa. Ou então também ele pode estar ali numa missão para tentar ajudar aquela alma que está ajudando dele. Porque a alma, quando vem, que é missionária, ela é uma alma muito especial em relação à outra que vai sofrer as ações dela. Tipo, um marido ou uma esposa narcisista, porque o tema essa semana foi isso, né? Aquela alma que está sofrendo o abuso daquele narcisista pode estar ali numa missão, tentar ajudar aquela alma a sair dessa prova. Porque o narcisismo é uma prova. Não tem nada de lição, ele já aprendeu a lição. As lições acabaram, eu já disse aqui que as lições de dualidade nós já encerramos. Agora, aquela pessoa que está se comprazendo no mal, ela já sabe que está fazendo mal. E talvez uma pessoa que vem nessa vida desse narcisista pode ajudar ela a sair. É difícil. E eu digo que raramente consegue. Mas de vez em quando alguém consegue salvar uma alma. Né? Já é bastante. Uma alma salva é importante. Parece uma ironia, porque no meio de tantos bilhões, mas é importante para o plano divino. Então ela pode estar ali para tentar ajudar. Então ela fica. Ela sofre, ela sabe que
O certo seria fugir dali o quanto antes, mas ela fica e fica e fica. Por quê? Porque no fundo, ela sente que ela poderia ajudar aquela alma ficando mais um pouco ali. Então ela está ali em missão. Mas na maioria dos casos é resgate mesmo, tá? Aquele que foi narcisista numa vida passada, controlador, agora ele ainda tinha essa conta, então ele está ali resgatando. Mas não precisa ser para toda a vida. Resgate é assim, sofreu, entendeu, compreendeu, aceitou, deixou, soltou, pronto. Esse negócio da vida toda já era nas vidas passadas. Nessa aqui tem tanta coisinha para fazer que não podemos ficar a vida toda resolvendo uma situação. Tem outras situações para ser resolvidas. E o rosário continua, né? Passou uma bolinha lá, uma pedrinha lá, vai vir outra. Não tem, né? Vai continuar. É grande a coisa. Nós precisamos entender que cada dia nós podemos resolver uma pendenga e passar adiante, né? Até terminar. Porque se a gente ficar muito tempo em cima só de uma coisa, não vamos dar conta do restante. Então, mas vamos ver mais alguma coisa aqui, né? Além das dificuldades nos relacionamentos, as coisas que nós já vimos aqui, mas tudo é muito rápido e intenso. As pessoas dizem, mas eu não aguento mais. Sim, porque está forte. Está muito forte. Mas lembre-se, passa. Nada dura muito agora. Temos que entender isso e ter paciência. Porque talvez a lição ainda que falta aprender é a paciência. Não se sabe. Cada um tem as suas lições ainda. Então, confia. Tudo vai ser intenso, mas tudo vai ser muito rápido. Logo passa. Antigamente as pessoas aguentavam um relacionamento tumultuado a vida toda, até a morte. Até que a morte os separe. Sim, porque tinha outras encarnações. Agora, ninguém mais faz isso. É um relacionamento atrás do outro. Aí sai de um, entra no outro, daí não deu certo, vai para outro, deu para outro, porque enquanto não aprender a lição, vai aparecer quem vai vir para ser o professor, né? Mas é tudo muito rápido. Aí que está lá no relacionamento, esse relacionamento é bom, esse eu quero para toda a vida. Daí a pouco o outro diz, chega, não quero mais. Aí a pessoa entra em desespero. Mas sofre o quê? Uma semana, 2, e já está curada. Antigamente era uma separação, às vezes a pessoa que era... Não aquela que pedia a separação, a outra que sofria, né, a separação. Daí aquela lá era uma sofredora, ficava até o fim da vida sofrendo, porque o outro ou a outra abandonou, e então não aceitava. E agora não, agora está tudo muito intenso, como se diz, né? Parece uma dor que acaba com a vida da pessoa. Mas em uma semana, 2 já está indo em festa, já está indo em baile, já está de olho em alguém, né? Ninguém mais dorme de touca, como se diz. As coisas agora estão indo com pressa. E só para, então, fazer mais um complementozinho, porque alguém me pediu lá que, porque o narcisista é aquele que só se acha o mais belo, a mais bela do mundo. É uma adoração de si mesmo, sim. Se a gente vai procurar a definição de narcisista, é aquele que acha que ele é a pessoa mais linda do mundo. Pronto. Só que não é bem assim. O narcisismo ele tem desdobramentos. Então o narcisista ele pode ser controlador, ele pode ser vingativo, ele pode ser sádico, ele pode ser psicopata, ele pode ser esquizofrênico, ele pode ser ciumento, egocêntrico, possessivo e também pode estar possuído por uma programação mental, uma alienação, que existe isso também, que são os implantes. Além de ser narcisista, ele tem essa alienação, uma programação, ele está alienado pelas trevas. Aí é um prato cheio.
Porque se o narcisista é só narcisista, ele não se importa ele não quer saber de ficar lá perdendo tempo, machucando as outras pessoas. Ele quer mais que alguém fique elogiando ele o tempo todo, dizendo você é bonito, você é bonita, você é isso, você é aquilo. Ele vive disso. Aquilo lá é uma sede que não termina. Ele precisa saciar a sede de ser admirado. Mas o problema é quando o narcisista tem algumas ou todas essas características que eu coloquei aqui. Controlador, vingativo, sádico, psicopata, esquizofrênico, egocêntrico, ciumento, possessivo ou então alienado. Aí não preciso ficar falando de todas elas, porque daí o tempo vai longe. Mas o controlador é aquele que... Porque é o seguinte, o narcisista que ele se compraz no mal, ele escolhe as suas vítimas a dedo. Ele sempre tem a sua vítima preferida. E ele pode exercer qualquer uma dessas situações ali. Né? Pode ficar controlando para poder ver a pessoa sofrer, porque ele se compraz no sofrimento do outro. Na verdade, ele tem dentro dele um DNA muito elevado de reptiliano, porque o desejo dele, na verdade, é o poder. Ter o poder sobre os outros, sobre alguém, pelo menos. Demonstrar e satisfazer esse desejo interno dele, de exercer esse poder, né? E, de preferência, massacrando o outro, porque daí o reptiliano é assim, ele não tem sentimento. É sangue frio, já falei sobre os híbridos, né? Tem ali áudios e tem vídeos. Ele sempre quer o poder a qualquer custo, de preferência massacrando, porque é o que satisfaz. Aquele que não tem emoções, que tem o sangue frio, ele é um sádico, é egocêntrico, é possessivo, é psicopata, é alienado, é vingativo, é controlador, ele tem todos. Então, e se ele é casado, é ciumenta, né? Porque é uma maneira de machucar o outro, né? Porque tudo que é negativo numa pessoa, aquela pessoa ela sofre porque não é feliz, mas ela é feliz se ela consegue espelhar nos outros aquilo que ela é. Então ela quer ver os outros sofrer. O sofrimento do outro alivia o sofrimento dela. E é uma pena porque nesta última encarnação, quem tiver qualquer uma dessas qualidades negativas, provavelmente não vai atingir a frequência da nova Terra. É a última encarnação. Por isso, o título desse áudio de hoje é tirar algumas dúvidas sobre a atual encarnação, porque essa encarnação é decisiva. A separação do joio e do trigo é feita nesta encarnação. Todo mundo vai ser o joio ou o trigo. Não vai ter nenhuma outra semente ali dentro. É, de fato, dois destinos, duas linhas de tempo. A nova Terra ou uma que leva ao contrário, longe. O exílio. Tá bom? Eu espero que algumas dúvidas tenham sido sanadas, porque os assuntos eles são resumidos aqui para que a gente possa passar vários assuntos durante um ano, por exemplo, né? Mas tem assuntos como esses desta semana que se a gente escrevesse 1000 livros, cada um com 1000 páginas, ainda seriam insuficientes para colocar todas as considerações sobre isso, porque é muito extenso. Mas aqui e ali sempre se encontra algumas mensagens, algumas orientações, e todo mundo que busca, como diz o ditado, quem procura, acha. Se você procurar, você vai achar aquilo que você precisa. Sempre. Tá bom? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.